Meu nome é Ana Clara. Tenho 28 anos e minha vida é muito diferente do que eu um dia sonhei. Desde pequena, sempre imaginei um futuro simples, mas repleto de amor verdadeiro. Queria encontrar um homem que me amasse de verdade, alguém com quem eu pudesse compartilhar meus dias, construir uma família. Sempre acreditei que meu coração deveria pertencer a uma só pessoa e que, quando o amor chegasse, ele seria para sempre. Minha realidade, no entanto, está longe dos meus sonhos. Financeiramente, as coisas são difíceis. Trabalho duro para manter minha vida e a do meu filho, mas parece que nunca é o suficiente. O que ganho mal cobre as despesas e, às vezes, me pego pensando no quanto a vida me mudou, no quanto meus sonhos de ter um grande amor se perderam. Eu sempre me mantive fiel a essa ideia de que só me entregaria para o homem certo, aquele que seria o amor da minha vida. Por anos, resisti às tentações e evitei qualquer situação que pudesse comprometer esse ideal que tanto carregava comigo. Até que, um dia, tudo mudou. 5 anos atrás, eu cometi o maior erro da minha vida. Algumas amigas minhas insistiram que eu precisava sair mais, que deveria me divertir, esquecer um pouco dos problemas e viver. Elas me convenceram a ir a um baile de máscaras, uma festa elegante e misteriosa. Achei que não teria problema. Afinal, era só uma noite, só uma chance de me sentir diferente. Lá, entre a música alta, as luzes e a atmosfera embriagante, eu bebi demais. Naquele momento, esqueci de tudo o que acreditava, de todos os meus valores. E me entreguei a um homem que nem sequer lembro o rosto. Foi um erro, um deslize que mudou minha vida para sempre. Dessa noite nasceu o meu filho. Ele é a razão pela qual eu continuo, a força que me mantém de pé, mesmo quando tudo parece desmoronar. Mas com ele, também veio o fim de todos os sonhos que um dia tive para mim mesma. Desde então, não existe mais espaço para o amor ou para uma vida como eu imaginava. Tudo o que faço agora é por ele, tudo gira em torno dele. Mas a verdade é que não conto tudo a ninguém. Vivo uma vida dupla. Escondo um segredo que carrego sozinha e que dia após dia me consome por dentro. Às vezes me pergunto se alguém algum dia entenderia o que eu passei, ou se sou apenas mais uma pessoa tentando sobreviver aos próprios erros. Gustavo Rezende, um empresário milionário de 36 anos, sempre foi obcecado por sucesso. Para ele, tudo na vida se resumia a dinheiro e status. Criado no berço de ouro, ele nunca conheceu a dificuldade de não ter o suficiente para viver confortavelmente. Confiante em suas habilidades, Gustavo gostava de se vangloriar para seus amigos de que, se ele perdesse tudo, poderia facilmente recuperar sua fortuna, independentemente das circunstâncias. Em uma noite, durante uma reunião de negócios que se transformou em um jantar casual com amigos, a conversa começou a girar em torno de questões financeiras e de vida real. Um dos amigos, Daniel, comentou sobre como é difícil para as pessoas comuns sobreviver com tão pouco. Gustavo, você pode ser um gênio nos negócios, disse Daniel, com um sorriso provocador, mas eu duvido que conseguiria sobreviver com um salário mínimo, sem suas conexões, sem o nome da sua família. Os outros amigos riram, mas Gustavo, com seu típico orgulho, não gostava de ser desafiado. Vocês não me conhecem, respondeu Gustavo, com os olhos brilhando de confiança. Eu não só sobreviveria, como faria dinheiro em qualquer situação. Se eu não tivesse absolutamente nada, ainda assim me destacaria. Daria um jeito de multiplicar qualquer quantia que me fosse dada. Rindo, Daniel desafiou. Então faça isso. 1 mês, vivendo como qualquer pessoa comum. Sem seus carros, sem sua mansão, sem seu nome. Só você e um salário mínimo. E, se você conseguir terminar o mês com 5 vezes mais do que começou, nós admitiremos que você é realmente o gênio que diz ser. Mas se não conseguir, você vai fazer uma doação de 1.000 salários mínimos a uma instituição, e ainda irá pedir desculpas e admitir que você perdeu, em público. Gustavo, sem hesitar, aceitou a aposta. Era uma questão de orgulho. Ele prometeu a si mesmo que, em 30 dias, não apenas sobreviveria, mas quintuplicaria o dinheiro, provando que seu talento para os negócios ia além das regalias do mundo dos ricos.
2 dias depois, Gustavo se viu em uma realidade completamente diferente da que conhecia. Agora, morando em um pequeno apartamento alugado na periferia da cidade, ele tinha que viver com o que restava de um salário mínimo, sem as facilidades de sua vida de luxo. Com o passar dos dias, Gustavo começou a perceber que a vida sem sua fortuna era muito mais desafiadora do que ele havia imaginado. Cada gasto precisava ser calculado cuidadosamente, e o dinheiro parecia desaparecer, mas mesmo assim, ele se empenhou em fazer dinheiro, ele precisava ganhar a aposta. Quando Gustavo chegou ao pequeno bairro humilde, ele se sentia um peixe fora d'água. Acostumado ao luxo e ao poder, ele estava ali apenas por causa daquela aposta estúpida. Afinal, ele havia jurado a seus amigos que poderia sobreviver em qualquer lugar e ainda prosperar, mesmo com o mínimo. Mas, naquele momento, ele não fazia ideia de que o destino lhe preparava algo muito maior do que uma simples vitória em uma aposta. Foi então que ele a viu. Ela estava saindo de casa com um sorriso doce nos lábios, segurando delicadamente a mão de seu filho pequeno. A luz do fim de tarde iluminava seus cabelos, e a maneira como ela parecia se mover com tanta suavidade fez com que ele perdesse o fôlego por um instante. Seus olhos, profundos e misteriosos, encontraram os dele por breves segundos, mas foi o suficiente para algo despertar dentro dele. Era como se o mundo ao redor desaparecesse, deixando apenas ela. Gustavo, que sempre se gabava de ser impenetrável aos sentimentos, sentiu seu coração acelerar. Havia algo em Ana, algo além de sua beleza singela e natural. Ela exalava uma gentileza, uma força oculta que o fez querer saber mais, se aproximar. No fundo, ele sabia que aquele momento tinha mudado tudo. Sem sequer perceber, ele já estava fascinado. Nos dias que se seguiram, Gustavo tentou se aproximar dela, disfarçando o crescente desejo de conhecê-la melhor com desculpas triviais. Eles começaram a trocar cumprimentos rápidos no portão, até que um dia, ao ver Ana Clara tentando carregar sacolas de compras enquanto cuidava de Pedro, Gustavo se ofereceu para ajudar. "Deixa que eu ajudo você com isso", disse ele, estendendo a mão para pegar as sacolas. "Ah, obrigada", respondeu Ana Clara, surpresa, mas sorrindo. "Pedro adora ir ao mercado, mas às vezes ele me dá mais trabalho do que ajuda." Gustavo riu, enquanto ajudava-a a levar as sacolas até o pequeno apartamento. O ambiente simples, mas acolhedor, contrastava com o luxo a que ele estava acostumado, mas havia algo naquele lugar que o fazia se sentir em casa. A cada novo encontro, ele descobria pequenos detalhes que só aumentavam sua admiração por Ana. O modo como ela cuidava do filho, com tanto amor e dedicação, a forma como mantinha a cabeça erguida apesar das dificuldades da vida. Era impossível não notar sua força, mas ao mesmo tempo, havia uma doçura em seu jeito, uma pureza que o encantava mais a cada dia. Ana, por sua vez, também não pôde deixar de notar Gustavo. No instante em que o viu, algo dentro dela se acendeu. Ele era diferente de qualquer homem que já havia conhecido. Alto, confiante, com um olhar penetrante que parecia ver além da superfície. Mas havia mais do que apenas a aparência, havia uma curiosidade genuína, uma gentileza oculta por trás daquele semblante inicialmente sério. Ela tentou afastar o pensamento, se lembrar de todas as vezes em que a vida lhe ensinara a não confiar cegamente. Mas era impossível negar a atração que sentia. Havia algo nele que a puxava, uma conexão inexplicável que ia além do simples desejo. Toda vez que o via, sentia seu coração acelerar e, ao mesmo tempo, uma tranquilidade, como se soubesse que ele, de alguma forma, pertencia àquele lugar em sua vida. Nas primeiras conversas, ela percebeu que Gustavo era diferente dos outros homens que conhecera. Ele não era apenas bonito, havia inteligência, curiosidade, acima de tudo, respeito. Ele a olhava nos olhos, como se cada palavra dela fosse importante. E quanto mais o tempo passava, mais ela se via atraída por ele. O filho dela também parecia gostar dele, o que tornava as coisas ainda mais complicadas. Ana se via sorrindo para Gustavo sem perceber, sentindo uma alegria que há muito tempo não experimentava.
Era como se o destino tivesse decidido unir suas vidas de uma maneira que ela jamais teria imaginado. E mesmo sem saber os segredos que ele guardava, ou a razão de sua presença ali, ela sentia que Gustavo poderia ser muito mais do que apenas uma atração passageira. O crescer de um sentimento. Com o passar dos dias, o sentimento entre os dois foi crescendo, silencioso e profundo. Gustavo se pegava pensando em Ana a todo momento, admirando cada detalhe de sua vida simples, mas tão rica em significado. Ele, que sempre buscará conquistas materiais, começava a enxergar o verdadeiro valor nas pequenas coisas que Ana compartilhava com ele. O riso do filho, o cheiro do café pela manhã, o toque suave de sua mão quando se despediam. Ana, por outro lado, tentava manter o foco no filho e em suas responsabilidades, mas não conseguia ignorar o quanto seu coração se acelerava sempre que Gustavo estava por perto. Ele havia se tornado uma presença constante em seus pensamentos, e ela não podia mais negar que sentia algo forte por ele. Era como se o universo, em sua maneira sutil, tivesse planejado tudo. Havia uma atração natural entre eles, como se um fosse feito para o outro. As conversas fluíam, os olhares trocados eram cheios de significados não ditos. Cada gesto, cada palavra, aproximava-os mais. E, apesar de todos os segredos e barreiras que ainda existiam entre eles, ambos sabiam que algo especial estava acontecendo. Algo que, mesmo sem ser planejado, estava prestes a mudar suas vidas para sempre. Era uma noite tranquila, a brisa suave balançava as folhas das árvores e a lua cheia iluminava o pequeno jardim da casa de Ana. Gustavo sentia o coração bater mais forte do que jamais havia sentido antes. Ali, naquele bairro simples e tão distante da realidade que ele costumava viver, algo mudou nele. Não era mais o homem arrogante que achava que poderia conquistar o mundo por conta própria. Havia algo em Ana que o transformará, e ele sabia que não podia mais segurar o que sentia. Eles estavam no jardim da casa dela, rindo de uma piada boba que ele tinha contado. O pequeno filho de Ana já estava dormindo, e aquela parecia ser a oportunidade perfeita. Gustavo olhou nos olhos dela, e, por um momento, todas as palavras que ele havia ensaiado desapareceram. Ele apenas a observou, o sorriso doce que sempre iluminava o rosto dela, os olhos brilhantes que carregavam uma profundidade que ele ainda não conseguia decifrar. Ana, ele começou, respirando fundo. Eu preciso te dizer uma coisa. Ana virou o rosto para ele, curiosa, mas havia uma leve inquietação em seus olhos. Gustavo pegou a mão dela e a apertou levemente. Ela era tão forte, mas ao mesmo tempo, ele sentia uma fragilidade que só o fazia querer protegê-la ainda mais. Desde o momento em que te conheci, minha vida mudou completamente. Ele deu um passo mais perto, aproximando seus rostos. Eu vim para cá achando que sabia de tudo, que tinha controle sobre tudo na minha vida, mas você virou meu mundo de cabeça para baixo. Ana abriu a boca para falar, mas ele a interrompeu, sorrindo. Eu sei que não sou o homem mais fácil de lidar, e talvez isso aqui, ele gesticulou para eles dois, pareça uma loucura, mas eu estou apaixonado por você. Ele parou por um segundo, deixando o peso de suas palavras pairar no ar, não só por você, mas pelo seu filho também. Vocês dois trouxeram uma alegria que eu nem sabia que precisava. Ana congelou. O coração dela disparou, e, por um momento, tudo o que ela sempre sonhou em ouvir estava acontecendo bem diante dela. Mas, ao mesmo tempo, uma sombra de preocupação atravessou seus olhos. Ela olhou para ele, uma mistura de felicidade e confusão. Gustavo, ela começou, a voz hesitante. Eu também sinto algo por você. Você é incrível e, eu nunca imaginei que pudesse me sentir assim por alguém. Gustavo sorriu, seu coração quase explodindo de felicidade ao ouvir aquelas palavras. Ele puxou-a para mais perto e, com todo carinho, colocou uma mecha de cabelo dela atrás da orelha. Então por que essa inquietação nos seus olhos? Ele perguntou suavemente, observando-a atentamente. Ana desviou o olhar por um momento, lutando internamente.
Ela também estava apaixonada, mas havia tanto que ele não sabia. Como poderia contar a ele o segredo que carregava? Como poderia explicar sua vida dupla sem perdê-lo? Então ele a beijou, um beijo tão apaixonado que fez ela se esquecer do segredo que guardava, e aceitar um relacionamento com ele. Mesmo com aquela inquietação pairando no ar, os dias que se seguiram foram os mais felizes da vida de ambos. Gustavo e Ana começaram a namorar, e a cada dia, o vínculo entre eles só crescia. Gustavo estava completamente apaixonado por ela, e também pelo filho dela, sentindo como se finalmente tivesse encontrado algo mais valioso do que qualquer quantia em dinheiro. Não se importava mais com a aposta que fizera com seus amigos, a única coisa que importava agora era Ana, e o futuro que ele queria construir ao lado dela. Ele voltou para sua vida, mas não teve coragem de contar a verdade para ela. Deu a desculpa de que ficava fora pelo trabalho, e sempre se vestia de pobre para visitá-la. Mas, apesar de todo o carinho e amor que sentiam, Gustavo não conseguia ignorar a sensação de que Ana escondia algo. Ela era uma mulher incrível, trabalhava em uma creche durante o dia, sempre tão dedicada, mas algumas noites, ela saía. Quando ele perguntava, ela dizia que fazia bicos como babá à noite, para ganhar um dinheiro extra. No início, Gustavo aceitou essa explicação sem questionar, mas com o tempo, algo não parecia certo. Ele tentava afastar a desconfiança, dizendo a si mesmo que estava sendo paranoico, mas sempre que ela saía à noite, ele sentia um aperto no peito. Naquela noite, ele a observou mais uma vez sair apressada, como sempre fazia. Ela havia dado um beijo rápido no filho antes de ir, e Gustavo ficou parado, vendo-a se afastar pela rua escura. Algo dentro dele gritava que aquilo não estava certo. Trabalhando de babá, é? Murmurou para si mesmo, tentando entender o que realmente estava acontecendo. A dúvida, que antes era uma semente, agora estava crescendo. Ele não conseguia ignorar a sensação de que Ana estava mentindo. E, pela primeira vez, a ideia de segui-la passou por sua mente. Gustavo não queria invadir a privacidade dela, mas sentia que precisava saber a verdade. O que você está escondendo de mim, Ana? Ele se perguntou, enquanto pegava o casaco e saía pela porta, decidido a segui-la. Gustavo andou pelas ruas em silêncio, mantendo uma distância segura para que ela não o notasse. A cada passo, seu coração batia mais rápido, e a ansiedade aumentava. Ele precisava saber. Precisava entender por que a mulher por quem ele havia se apaixonado guardava tantos segredos. Mal sabia ele que a verdade que estava prestes a descobrir seria devastadora e, ao mesmo tempo, revelaria o quanto Ana estava lutando para sobreviver. Gustavo a seguiu pela rua, mantendo-se a uma distância segura para não ser notado. Seu coração estava pesado com a crescente suspeita de que algo não estava certo. Ele seguiu Ana até um bairro que ele não conhecia, e viu-a entrar em uma boate, um lugar que ele jamais imaginaria associar a ela. Confuso, ele entrou no local discretamente, sentando-se em um canto mais afastado, tentando entender o que estava acontecendo. A música alta preenchia o ambiente, e as luzes piscavam de forma quase hipnotizante. Ele olhou em volta, tentando localizar Ana entre as outras pessoas, até que, de repente, as luzes focaram o palco, então, lá estava ela. Ana entrou no palco. Gustavo ficou paralisado. Sua doce e reservada Ana estava diante de seus olhos, vestindo roupas provocantes, dançando com uma sensualidade que ele jamais imaginaria. Ele tentou negar o que estava vendo, até que ela começou a tirar parte da roupa, avançando em direção ao pole dance. Ela começou a dançar no pole, seus movimentos eram fluidos, intensos, e ao mesmo tempo, havia uma tristeza nos olhos dela que ele nunca tinha visto antes. Ele não conseguia acreditar no que via. Seu coração disparou, e o choque tomou conta dele. De repente, Ana olhou diretamente para ele. Seus olhos se encontraram, e ele viu o pânico preencher o rosto dela. Gustavo, Ana tentou gritar, mas a música alta abafava tudo.
Antes que ela pudesse dizer qualquer coisa, Gustavo se levantou e saiu correndo do local, sem olhar para trás. Ele sentia a traição em cada fibra do seu corpo, como se o chão tivesse desabado debaixo de seus pés. Gustavo chegou à casa de Ana e começou a andar de um lado para o outro, sua mente em um turbilhão. Ele estava furioso, magoado e completamente devastado. Como ela pôde enganá-lo assim? Aquela mulher que ele acreditava ser tão virtuosa e inocente agora parecia uma completa estranha. Pouco tempo depois, Ana chegou, ofegante, após ter corrido atrás dele desde a boate. Quando ela entrou pela porta, eles se encararam por alguns segundos em silêncio, até que Gustavo explodiu. "Como você pôde?" Ele gritou, sua voz cheia de raiva. "Você mentiu para mim esse tempo todo. Falsa. Dissimulada. Eu me apaixonei por uma mulher que nem existe." "Gustavo, por favor, me escuta." Ana tentou se aproximar, os olhos cheios de lágrimas, mas ele a interrompeu, levantando a mão. "Eu te escutar." Ele riu amargamente. "Para quê? Para ouvir mais mentiras? Eu achei que você fosse diferente, Ana. Eu achei que você fosse." Ele parou, suas palavras ficando presas na garganta. "Eu não sou perfeita, Gustavo. Eu nunca disse que era." Ana respondeu, agora tentando conter as lágrimas. "Eu trabalho em uma creche, mas isso não é suficiente para pagar. Eu não tenho escolha." Gustavo passou a mão pelos cabelos, agitado, tentando processar o que ela estava dizendo, mas a raiva nublava sua visão. Ele sentia que tudo o que acreditava sobre ela havia sido uma mentira. Enquanto eles discutiam, uma pequena figura apareceu no corredor, Mateus. O garoto, frágil, olhou para os dois com uma expressão assustada. Ele deu um passo hesitante em direção a eles, e antes que pudesse falar, seus olhos se reviraram, e ele desmaiou. "Mateus!" Ana gritou, correndo até o filho. Gustavo, instantaneamente esquecendo toda sua raiva, correu até o menino. O corpo frágil de Mateus estava mole em seus braços, e o desespero tomou conta de ambos. Sem pensar duas vezes, Gustavo pegou o garoto nos braços e correu para o carro, com Ana logo atrás. No hospital, os minutos se arrastavam como horas. Gustavo e Ana estavam na sala de espera, o silêncio entre eles agora era carregado de preocupação e culpa. Finalmente, o médico entrou, sua expressão grave. "O quadro do Mateus está piorando, ele precisa ficar no hospital para iniciar o tratamento imediatamente", explicou o médico, enquanto olhava para Ana com seriedade. "Ele também precisa de um doador urgentemente." Gustavo olhou confuso para Ana, tentando entender o que estava acontecendo. Ele sabia que algo estava errado, mas não imaginava a gravidade da situação. "Do que ele precisa, Ana?" Gustavo perguntou, com a voz tensa. Ana baixou a cabeça, respirando fundo antes de começar a falar. "Mateus, ele está muito doente, Gustavo. Ele tem uma doença rara e o tratamento é caríssimo. Eu nunca teria como pagar tudo isso." A voz dela estava embargada. "O que eu ganho na creche não é suficiente nem para os remédios que aliviam a dor dele. E esses remédios são muito caros, e agora ele precisa de um doador, mas o sangue dele é um tipo raro, e..." Ela parou, as lágrimas caindo silenciosamente. Gustavo sentiu um nó se formar em seu estômago. Todas as peças começaram a se encaixar, e de repente, sua raiva se transformou em uma sensação avassaladora de culpa. Ela não estava dançando por diversão ou porque gostava. Ela estava fazendo tudo isso para salvar o filho. "Ana, por que você nunca me contou isso?" Ele perguntou, sua voz agora suave, quase um sussurro. "Porque?" Ana olhou para ele, os olhos vermelhos de chorar. "Eu não queria que ninguém soubesse. Não queria que ninguém tivesse pena de mim. Eu não sabia mais o que fazer." Gustavo se aproximou dela, segurando suas mãos com firmeza. "Sobre o dinheiro, Ana,
Você não precisa se preocupar mais. Ele disse, decidido. Eu vou pagar todo o tratamento do Mateus. Tudo o que ele precisar. Não importa o quanto custe. Ana o olhou, surpresa. Gustavo, como você? Ele suspirou, finalmente revelando a verdade. Eu não sou quem você pensa que eu sou, Ana. Eu sou muito rico. Na verdade, eu fiz uma aposta estúpida de que conseguiria sobreviver com o mínimo de dinheiro, e foi assim que eu acabei aqui. Ele fez uma pausa, olhando profundamente nos olhos dela. Mas agora nada disso importa. O que importa é você e o Mateus. Eu vou cuidar de vocês. Ana olhou para ele, chocada, mas também aliviada. A confusão em seus olhos agora começava a dar lugar à gratidão e, talvez, ao alívio de que não estava mais sozinha nessa luta. Os dias no hospital eram uma mistura de esperança e tensão. Mateus havia começado os tratamentos, e Gustavo estava pagando cada despesa sem pestanejar, garantindo que o menino tivesse os melhores cuidados possíveis. A situação era crítica, e o tempo parecia correr contra eles na busca por um doador compatível. Gustavo observava Ana com uma nova intensidade, sentindo a necessidade de saber mais, de entender cada detalhe da vida dela que até agora permanecia um mistério. Uma tarde, enquanto estavam do lado de fora do quarto, olhando Mateus pela parede de vidro, o silêncio entre eles pesava. Gustavo olhou para Ana, e finalmente a pergunta que vinha remoendo em sua mente escapou de seus lábios. Ana, ele começou, hesitante. Onde está o pai do Mateus? Ana engoliu em seco, desviando o olhar, como se as palavras fossem difíceis de formar. Eu não sei quem é o pai dele, Gustavo. Gustavo franziu a testa, claramente desconfiado e confuso. Não sabe? Como assim? Isso não faz sentido. Diz quem é o pai e vou procurar por ele. Pode ser que ele possa ser o doador. Sua voz estava cheia de incredulidade. Ana suspirou profundamente, sabendo que aquele momento chegaria eventualmente. Ela olhou para ele com os olhos cheios de vergonha e vulnerabilidade. 5 anos atrás, começou ela, sua voz embargada. Minhas amigas me convenceram a ir a um baile de máscaras. Eu sempre fui uma mulher muito cuidadosa com tudo na minha vida. Tinha sonhos, esperava pelo homem certo, queria me guardar para aquele grande amor, a ter apenas um homem na minha vida. Mas naquela noite, ela parou, engolindo as lágrimas que ameaçavam escapar. Eu bebi demais. Estava confusa, e acabei me entregando a um homem. Eu perdi minha virgindade com um homem cujo rosto eu sequer me lembro. Gustavo ficou boquiaberto. Ele não esperava uma confissão assim, tão brutal e dolorosa. Eu acordei no dia seguinte e não sabia quem ele era, Gustavo. Só o que sei é que, dessa noite, Mateus nasceu. Ana desviou o olhar, visivelmente angustiada. Desde então, eu nunca mais quis saber de homem nenhum, me dedico inteiramente a Mateus. E não faço ideia de quem seja o pai. Gustavo ficou em silêncio, absorvendo o que acabará de ouvir. Ele estava chocado e, ao mesmo tempo, desesperado. O peso da revelação parecia maior do que ele podia suportar. Seus pensamentos estavam em turbilhão. Como poderia ser? O desespero por respostas o consumia, e sua mente foi subitamente lançada de volta ao passado, a um baile de máscaras há 5 anos. Ele lembrou-se daquele baile. Estava com os amigos, divertindo-se, sem pretensões, quando conheceu uma mulher misteriosa. A conexão entre eles foi imediata, e naquela noite, algo incomum aconteceu entre os dois. Ele também estava de máscara, quando foram para um lugar escuro, tiraram as máscaras para se entregarem ao desejo que os consumia. A identidade dela permaneceu um mistério. Aquela noite passou em um borrão de vinho, risos e o que ele considerou apenas um devaneio. Ele jamais imaginaria que isso perseguiria 5 anos depois. Agora, com o relato de Ana e a revelação do baile, Gustavo sentiu o chão se abrir sob seus pés,
Seria possível? Ele olhou para Mateus, que dormia tranquilamente no leito hospitalar, e sentiu um aperto no coração. A criança precisava de um doador de medula com urgência, e se ele fosse o pai, poderia ser que ele pudesse salvar a vida do menino. Gustavo sentiu seu corpo estremecer. Ele não conseguia acreditar na coincidência. Não, o destino não poderia ser tão cruel ou irônico assim. Ele não sabia o que pensar, nem como processar a possibilidade de Mateus ser seu filho. Ele levantou-se abruptamente, começando a andar de um lado para o outro na sala. O coração dele batia tão forte que parecia que explodiria a qualquer momento. Pensamentos conflitantes tomaram conta de sua mente. Não pode ser, murmurou para si mesmo, lutando para encontrar lógica em algo tão improvável. A mente dele estava dividida em dois universos. De um lado, havia a felicidade que ele estava experimentando com Ana. Eles haviam começado um relacionamento sincero, e ele realmente amava. O pequeno Mateus também conquistou seu coração com seu jeito doce e áreas de inocência. Gustavo queria ajudar, queria ser parte daquela família que ele já começava a considerar como sua. Mas do outro lado, havia uma verdade incômoda que ele não podia ignorar: se Mateus fosse seu filho, tudo mudaria. Aquele menino, a quem ele estava cada vez mais apegado, seria parte dele de uma maneira que ele nunca imaginou. Gustavo sabia que se isso fosse verdade, sua vida inteira mudaria. O que antes era uma aposta trivial, agora se tornava uma encruzilhada emocional. Mas, e se não fosse verdade? E se tudo não passasse de uma coincidência trágica? Ele estava prestes a encarar uma das maiores descobertas de sua vida e, ao mesmo tempo, o medo de destruir tudo o que havia construído com Ana o corroía por dentro. Ana o observava andar de um lado para o outro, claramente confusa e preocupada com o comportamento dele. Gustavo? Ela chamou suavemente, com um olhar preocupado. Ele parou por um momento, olhando para ela, mas não conseguia dizer nada. Não podia revelar o que estava acontecendo dentro de sua mente. Ele precisava de provas, de uma confirmação antes de falar qualquer coisa. Não, não é nada, Ana. Ele forçou um sorriso, embora sua mente estivesse a mil, só estou preocupado com Mateus. Ana sentiu, aceitando a resposta dele sem saber que a verdadeira tempestade estava acontecendo dentro dele. Sem que Ana soubesse, no dia seguinte, Gustavo se encontrou com o médico de Mateus. Ele explicou que gostaria de ser testado como possível doador de sangue, mas, ao mesmo tempo, ele fez um pedido adicional em voz baixa e com um peso enorme no peito. Eu gostaria de fazer um teste de DNA. Ele disse, sentindo seu estômago revirar enquanto falava as palavras que poderiam mudar tudo. O médico, sem suspeitar de nada, assentiu. Vamos cuidar disso, senhor. Vamos fazer os 2 testes. Gustavo apenas agradeceu, com o coração pesado. Agora, ele estava à mercê do destino. O que as próximas horas ou dias revelariam poderia mudar sua vida para sempre. O amor que ele sentia por Ana e Mateus já era grande, mas se Mateus fosse seu filho, Gustavo sabia que a ligação deles seria inquebrável. Mas e se não? O dia havia finalmente chegado. Gustavo segurava o envelope com os resultados do teste, seu coração disparado no peito. Ele havia esperado por aquele momento com uma mistura de ansiedade, medo e esperança. Depois de dias de angústia, ele agora tinha a resposta para todas as suas perguntas. Não só o teste mostrava que ele era compatível como doador para salvar Mateus, mas o que Gustavo mais temia, ou talvez, secretamente, mais desejava, também era verdade: Mateus era seu filho. Suas mãos tremiam enquanto segurava o papel, os olhos marejados de emoção. O destino, com todas as suas reviravoltas, havia trazido ele de volta para aquele menino e para Ana. Naquela noite de máscaras, 5 anos atrás, ele jamais poderia imaginar que a mulher com quem compartilhara momentos tão intensos e o filho que surgira daquela noite inesperada acabariam se tornando o centro de sua vida. Ele não podia mais esperar.
Ele precisava contar a Ana. E então, segurando firme o envelope, ele caminhou até o quarto de hospital onde ela estava, ao lado da cama de Mateus, segurando a pequena mão do filho enquanto ele descansava após mais um dia de tratamentos. Ao vê-lo entrar, Ana sorriu suavemente, mas percebeu que algo estava diferente nele. Havia uma luz em seus olhos, uma emoção que ela não conseguia decifrar. Gustavo? O que houve? Perguntou, sentindo uma mistura de curiosidade e preocupação. Ele se aproximou devagar, ajoelhando-se ao lado dela, pegando sua mão com delicadeza. Seus olhos encontraram os dela com uma profundidade que Ana jamais tinha visto. Ana, ele começou, sua voz tremendo de emoção. Eu tenho algo muito importante para te contar. Algo que vai mudar tudo. Ana regalou os olhos, seu coração começando a bater mais rápido. Ela não sabia o que esperar, mas sentia que aquilo era algo grande. Eu fiz o teste de compatibilidade para doar a medula para Mateus. E eu sou compatível. Vou poder salvar Mateus. As lágrimas escorreram imediatamente dos olhos de Ana. Ela agarrou a mão dele com força, quase sem acreditar no que estava ouvindo. Seu filho seria salvo. O homem que ela amava estava ali, disposto a dar tudo por Mateus. Gustavo, meu Deus! Eu não sei como te agradecer, ela começou a dizer, sua voz embargada de emoção. Mas Gustavo não havia terminado. Ele respirou fundo, reunindo a coragem para a segunda revelação. Ana, tem mais uma coisa, ele engoliu seco, seu coração acelerando ainda mais. Eu fiz um teste de DNA, e também deu positivo. Mateus. Mateus é meu filho. Ana ficou estática por um momento, seus olhos se arregalando enquanto as palavras de Gustavo lentamente penetravam em sua mente. O que ele acabará de dizer? Mateus era filho de Gustavo? Ela não conseguia acreditar. As lágrimas que antes eram de alívio agora se misturavam com choque e alegria. Como assim? Ana sussurrou, ainda processando tudo. Você é o pai de Mateus? Gustavo assentiu, sorrindo emocionado, e segurou as duas mãos dela. Ana, 5 anos atrás, naquele baile de máscaras. Eu era o homem com quem você esteve. Aquele homem de quem você não se lembrava, era eu. Ele riu, nervoso, passando a mão pelos cabelos. Eu mal posso acreditar que o destino nos trouxe de volta assim. E agora eu sei que vocês dois são a minha vida. Eu amo você, Ana, com todo o meu coração. E eu amo nosso filho. Sempre amei, mesmo sem saber que ele era meu. Ana levou a mão à boca, incrédula, sentindo seu coração quase explodir no peito. Lágrimas de alívio, alegria e amor escorriam por seu rosto. Ela olhou para Gustavo, seu coração transbordando de emoção. Gustavo, eu também te amo. Sempre te amei. E saber que Mateus é nosso filho. Meu Deus, isso é um milagre. Ela soluçou, seus braços envolvendo Gustavo em um abraço apertado. Eles ficaram assim por um longo tempo, entrelaçados em um abraço que selava mais do que palavras jamais poderiam expressar. Ana sentia que, finalmente, todas as peças do quebra-cabeça da sua vida estavam se encaixando. Tudo fazia sentido agora. Alguns dias depois, Gustavo realizou a doação da medula. A cirurgia de Mateus foi um sucesso. Os médicos estavam otimistas, e conforme as semanas passavam, o pequeno Mateus começou a dar sinais de recuperação. Sua energia voltava, sua cor melhorava, e o sorriso que tanto iluminava os corações de Ana e Gustavo finalmente voltava a brilhar. Eles deixaram o hospital de mãos dadas, agora como uma família completa. Ana, Gustavo e Mateus estavam prontos para viver o futuro juntos, com toda a esperança e amor que mereciam. Pouco tempo depois, Gustavo pediu Ana em casamento. Ela disse assim, com lágrimas nos olhos,
e eles se casaram em uma cerimônia simples, mas repleta de significado. Naquele dia, enquanto Ana caminhava até o altar, com Mateus correndo feliz ao redor, ela olhou para Gustavo e percebeu quantas voltas a vida havia dado. Mas, no fim, o que ela sempre sonhou havia se realizado. Ana havia se guardado para um só homem, para o grande amor de sua vida. E agora, esse homem não era apenas o seu grande amor, mas também o pai de seu filho. O destino havia sido generoso com ela, mesmo com as dificuldades, e agora ela era abençoada com uma família unida pelo amor. Enquanto olhavam um para o outro, prontos para começar a nova fase de suas vidas, Ana sussurrou em seu coração: "Eu te esperei a vida toda, e agora finalmente estamos juntos, como sempre deveria ter sido." Gustavo segurou a mão dela com firmeza, e eles saíram do altar prontos para escrever o próximo capítulo de suas vidas, um capítulo de amor, esperança e felicidade, como uma verdadeira família. E assim, Ana, Gustavo e Mateus viveram felizes, sabendo que o destino, com todas as suas reviravoltas, havia finalmente os levado ao lugar certo. Ei pessoal, quero te apresentar o primeiro e-book do canal, Segredos da Fazenda, Renascendo no Amor. É um romance que mistura drama e emoções intensas. Imagina, um fazendeiro viúvo, carrancudo, que fechou o coração depois de uma grande perda, e uma patricinha da cidade grande que vai parar na fazenda dele por puro acaso. Totalmente opostos, né? Mas as faíscas que rolam entre eles vão desafiar tudo o que você espera de uma história de amor. Entre segredos, conflitos e muita emoção, esse romance vai te mostrar que o coração tem seus próprios planos mesmo quando a razão diz o contrário. Se você ama histórias que tocam fundo e te fazem torcer pelos personagens até o último capítulo, não pode perder essa. Quer saber o que acontece quando esses dois mundos colidem? Não vou dar spoilers, mas já te adianto, esse amor vai te emocionar do início ao fim. E o melhor, está disponível na Amazon por apenas R$ 5,99. Corre lá e garante o seu. E se você curtir, não esquece de deixar sua avaliação, hein? O link está na descrição e no primeiro comentário. Te espero lá.